Você sabia que nos séculos 16, 17 e 18 foram considerados períodos cruciais na história da matemática? Neles ocorreu o processo de transição entre a antiguidade e a modernidade, principalmente no início do século 16, com a contribuição de matemáticos chineses, indianos, árabes e alguns europeus medievais. Na matemática chinesa, para os historiadores, há uma imensa dificuldade de dizer com exatidão a data de alguns documentos. Como exemplo disso, podemos citar aquele que se acha ser o mais antigo dos documentos, cujo nome não sei pronunciar e vai aparecer em algum lugar aqui, tá certo? Ainda vale salientar que este documento tem uma variação de quase 1000 anos das suas prováveis datas de escrita. A respeito dos feitos chineses na matemática, podemos citar aqueles que se acham ser os mais importantes, como seu sistema de numeração, onde a China foi uma das primeiras civilizações a entender que os cálculos no sistema decimal são mais simples e práticos. E ainda vale salientar, inclusive, que os chineses já faziam uma distinção clara entre números positivos e números negativos, e faziam isso através de cilindros de cores diferentes, além também de fazerem as operações com os mesmos cilindros, como mostra a figura. Outro feito matemático chinês está ligado um pouco com a diversão, com o lazer, que é a construção da teoria sobre os quadrados mágicos. Porém, a maior obra chinesa matemática foi o livro Nove Capítulos sobre a Arte da Matemática, que possivelmente foi escrita 400 anos antes de Cristo e por vários autores. Vale salientar que esta obra foi reescrita mais tarde pelo chamado Euclides chinês, Liu Hui, aproximadamente 250 anos antes de Cristo. O primeiro capítulo fala sobre o processo de simplificar, somar, subtrair, multiplicar e dividir frações, além de dar uma aproximação para o número irracional π, tá certo? Do segundo até o sexto capítulo são mostradas as regras das proporções, a conhecidíssima regra de 3 e ainda o método da decomposição de uma figura para usar nos sólidos geométricos. No sétimo e oitavo capítulos surgem as equações indeterminadas, as equações com várias incógnitas, a regra da dupla falsa posição, cuja explicação está nas imagens em algum lugar ao meu redor. E por fim, este capítulo também nos trouxe o modo de operar com números negativos, usando os cilindros de contagem. E no último capítulo, o nono capítulo, são apresentados problemas envolvendo triângulos retângulos. O início do Império Árabe se deu a partir do islamismo,
religião fundada pelo profeta Maomé. Após a morte desse profeta, a Arábia foi unificada e sua expansão foi diretamente impulsionada pela religião islâmica. Em relação à matemática, os conhecimentos matemáticos árabes foram herdados da Grécia e também do Oriente. Porém, além desses conhecimentos, os árabes eles também revolucionaram a matemática, ou seja, eles deram mais vida à matemática. E um grande patrocinador para esta revolução foi Al-Rashid, que durante o seu reinado traduziu parte dos trabalhos de Euclides e fez também com que as melhores obras científicas gregas fossem traduzidas para o árabe. E com a ajuda deste matemático que vocês verão aí na tela, aprendeu a utilizar o sistema de numeração posicional de base 10 e seus símbolos, promovendo assim a difusão no mundo árabe. Na civilização árabe, existiu a Casa da Sabedoria. Inicialmente fundada pelo califa Abu Jafar, o nome dele vai aparecer para que vocês dêem uma pesquisa. Por ser um homem interessado em filosofia e ciência, procurou criar condições para o estudo e a produção científica, fundando uma biblioteca em seu palácio, que em seu primeiro momento se ocupou em traduzir textos persas para o árabe. Essa biblioteca ficou conhecida como a Casa da Sabedoria e mais tarde evoluiria para uma instituição de ensino e pesquisa, destacando-se como um dos mais importantes centros de produção científica. Vinculado a essa academia, existiu um dos mais notáveis e importantes matemáticos e astrônomos, chamado Muhammad al-Khwarizmi. Duas de suas obras tiveram grandes influências decisivas no rumo da matemática. Uma delas foi o Tratado sobre o Cálculo da Álgebra, livro esse que é considerado o fundador da álgebra como área do conhecimento. Os primeiros registros sobre a matemática indiana estão nos Suva Sutras, livros religiosos sobre o uso de cordas em medidas de altares, sendo que essa técnica já era usada pelo menos desde o século VII a.C. A contribuição mais marcante da Índia foi o seu sistema de numeração decimal e posicional, com o uso de 9 símbolos e do zero. O sistema de numeração hindu foi resultado da incorporação de elementos de outros povos e de uma longa evolução interna. Os hindus uniram em seu sistema 4 elementos, que era a base decimal, a notação posicional, o uso do zero e uma notação para cada um dos 10 numerais. Nos séculos 4 e 5 depois de Cristo, os astrônomos e matemáticos indianos produziram os Siddhantas, ou sistemas de astronomia, textos que receberam fortes influências dos astrônomos de Alexandria. Em 499 d.C., o matemático e astrônomo Aryabhata publicou o Aryabhatiya, uma obra classificada como Siddhanta, no qual descreveu regras de cálculo em astronomia e de medidas em matemática, sem fazer uso de métodos dedutivos, como a regra de 3, em que foi descrita como: na regra de 3, multiplica o fruto pelo desejo e divida pela medida. O resultado será o fruto do desejo. No século VII d.C., o matemático e astrônomo Brahmagupta deu grandes contribuições para o desenvolvimento da álgebra, ao buscar soluções para equações quadráticas, incluindo soluções negativas. Outro grande matemático indiano foi Bhaskara, que contribuiu para a solução de equações indeterminadas, lineares e quadráticas.
Na Europa, talvez as mais notáveis aplicações do novo cálculo tenha sido a demonstração por Newton das 3 leis sobre o movimento dos planetas, enunciadas por Kepler, em 1571 a 1630, após exaustivas observações astronômicas. Newton mostrou que essas 3 leis se podem deduzir da lei da gravitação universal, que tinha anteriormente uma prodigiosa intuição unificadora, postulando como explicação tanto da queda dos corpos sobre a Terra como do movimento dos astros. Os séculos 16 e 17 na Europa foram um período de grandes avanços, tanto no plano prático como a multiplicação de observações, usando instrumentos ópticos cada vez mais preciosos, como teórico. Ainda dentro do que se pode chamar de matemática aplicada, devem referir-se às questões teóricas suscitadas pela navegação, as longas viagens transeônicas, caracterizadas das épocas das grandes descobertas, exigiam novos métodos de cálculo e de posições, e rotas que, como é evidente, tinham um forte componente matemático, envolvendo nomeadamente geometria esférica e astronomia.